sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Está no ar o programa TV Sintese e esse é o nosso jornal Sintese Notícias. Cadastro para o processo da URV continua. O atendimento para as professoras e professores interessados em dar entrada na ação judicial para reaver as perdas salariais originárias da Convenção da Moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, a URV, no ano de 1994, continua acontecendo na Rua Duque de Caxias, número 154, entre o fundo do Hospital do Coração e a entrada da garagem do IPSaúde. O atendimento acontece das 8 às 17h30, sem fechar para o almoço. Atenção, o cadastro foi prorrogado até o dia 14 de julho e a direção do Sintese informa que não haverá nova prorrogação do prazo. Então corre lá que ainda dá tempo. Bem, por hoje é só. O Sintese Notícias volta no próximo sábado. Até lá! A nossa entrevista especial de hoje é com Roberto, vice-presidente do Sintese, que volta ao nosso programa para falar de dois assuntos muito importantes para os professores: o resultado da audiência com o governador sobre a carreira do magistério e também sobre a portaria da SEED, que visa intensificar a aprendizagem e que contém várias irregularidades. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Vamos começar do fim para o começo. Que portaria é essa e o que ela traz de errado? Veja, essa portaria ela foi divulgada nas escolas a semana atrasada, onde ela visa implementar na escola tipo uma terceira recuperação para os estudantes que tirarem notas abaixo de 6, né? Mas isso traz alguns problemas. A forma como ela está sendo implementada, imposta, sem qualquer discussão. Segundo, o desrespeito à própria legislação educacional, que no caso de Sergipe, a média que o estudante precisa ter é 5. Então, o estudante que tira abaixo de 5 é que é obrigatório ele fazer uma recuperação. Então, o estudante que tira abaixo de 6, entre 5 e 6, ele não tem nenhuma obrigação legal, porque ele está acima da média da escola. A portaria, ela afeta diretamente a autonomia das escolas, dos professores, em discutir forma de recuperação dos alunos. Então, isso é um papel que cabe à escola e aos docentes, de acordo com a realidade dos estudantes e a realidade educacional da escola. Então, a escola discute formas de recuperação do estudante, que necessariamente não precisa ter uma semana, como a SEED quer implementar, uma semana de recuperação desse estudante, ela pode ser progressiva, processual. Então, as escolas que discutem as formas de recuperação, a gente entende que é grave nesse sentido. Uma outra questão que para nós é muito séria a SEED está tentando trazer para dentro das escolas o índice guia de avaliação de desempenho dos professores, que foi um método utilizado nos governos passados, que foi rejeitado pelos professores pela forma autoritária e impositiva que queria construir dentro das escolas. O professor ele precisa vir, por exemplo, no turno contrário, segundo a portaria, e segundo o índice guia, que já foi rejeitado, para promover esse processo de recuperação dos estudantes, que na nossa avaliação, além de ter um problema de ordem legal, porque os professores precisariam receber como hora extra, uma vez que eles estão trabalhando a mais do que a sua carga horária. Nós temos um problema de ordem pedagógica, porque muitos professores têm um outro turno já no outro vínculo público, trabalham em outra escola ou em outro turno, em outra rede de ensino. Não sobrevive com baixo salário que recebe, né?
E quem é que vai fazer essa recuperação? Porque a recuperação do estudante, quem tem que fazer é o professor que está com ele diariamente, trabalhando com o estudante, e sabe quais são as dificuldades que o estudante tem e como recuperar naquelas dificuldades. Então, o processo de recuperação ele tem que ser um processo que seja permanente e que o professor seja o elemento, o elo do estudante no processo de aprendizagem para recuperar. A portaria não se preocupa com essas questões, por isso nós entendemos que ela é grave, entendemos que as escolas, os professores precisam resistir, porque a LDB, o Estatuto do Magistério, deixa claro que a recuperação ela é obrigatória, as escolas, os professores promoverem a recuperação dos estudantes, mas a partir da autonomia docente de construir diante das dificuldades de aprendizagem que os estudantes enfrentam. Agora sim, conte pra gente como é que foi a audiência com o governador. Veja, mais uma vez a gente continua sem ter um diálogo com o governador Jacques Barreto, né? Desde que o governador assumiu em 2015, nós não sentamos, Sintese não sentou com o governador para discutir efetivamente qualquer demanda do magistério. Ouvi até pelos bastidores que a única categoria com a qual ele ainda não se reuniu foi o Sintese, processo. O governador já se reuniu com todas as categorias, já negociou com todas as categorias, com o magistério não, mas nós fomos recebidos pelo vice-governador, Belivaldo Chagas, pelo secretário da Fazenda, o Josué Passos, e pelo secretário de Planejamento, o Rosman. Na audiência ficou claro que o governo pretende fazer estudos de como implementar um processo de retomada da carreira. Então, diante dos dados que nós apresentamos e deixamos claro a partir dos números, inclusive já discutido aqui em programas passados, que o problema não é de falta de recurso, é de falta de vontade política. Porque se o governo quiser, ele implementa a carreira, garante o pagamento do piso como manda a lei. Isso nós colocamos, os números que aqui nós discutimos junto com o DIEESE, nós colocamos em audiência e não há uma contestação do governo. A partir da fala do governo, de que pretendia iniciar um processo de estudos, ficou definido que criação de uma comissão para negociar como ia implementar esse processo de retomada da carreira. Nós esperamos que, de fato, esse processo se concretize, né, porque nós já tivemos em outros momentos o compromisso do governo de iniciar o processo de negociação e não avançou. A gente espera que agora, a partir de agora, avance esse processo de negociação. O que ficou definido é que eles iriam internamente, o secretário da Fazenda, da Administração, o vice-governador e o secretário de Educação, internamente iriam discutir essa questão da retomada da carreira e agora, no mês de julho, chamaria o Sintese, já com a comissão montada entre Sintese e governo, para iniciar o processo de negociação. A gente espera que, de fato, se dê. Roberto, muito obrigado por sua presença e volte sempre. Estamos à disposição do programa. Bom, pessoal, eu quero avisar que agora você pode interagir com o programa TV Sintese através do Facebook. Vai lá, deixa o seu comentário que a gente vai ler aqui no programa. O endereço é facebook.com/TV Sintese. Vou repetir, facebook.com/TV Sintese. Fique agora com o nosso quadro Profissão Professor. Ao longo de sua existência, a cidade de Estância destacou-se como um dos maiores celeiros culturais do estado de Sergipe. Vários artistas de diversas categorias fizeram parte do cenário cultural da cidade. Na tentativa de transmitir um pouco mais do potencial artístico de Estância para seus alunos, a professora Andréia Cardoso Oliveira, do Colégio Walter Franco, criou o projeto Nossos Artistas, Nossa Cultura. Esse projeto Nossos Artistas, Nossa Cultura, ele surgiu da necessidade dos alunos conhecerem os artistas da terra, valorizar, conhecer o patrimônio que é vasto em Estância e que muitas vezes fica no anonimato. Daí
eu solicitei que cada um deles buscassem na sua comunidade, no seu bairro, ou mesmo que não fosse no seu bairro, algum artista que ele se identificasse, que ele buscasse a conhecer a história de vida de cada um. A partir desse momento, dessa entrevista, eles produziram uma biografia, que foi que eles apresentaram depois, logo mais em sala de aula. Alguns levaram alguns artistas, outros levaram obras produzidas por eles. E daí eu imaginei assim, eu poderia ampliar esse trabalho. Nós poderíamos fazer um catálogo, porque a gente não vai deixar solto simplesmente aquela aula e morrer apenas na sala de aula. E eu e demais professores, nós fomos em loco, né, a cada um artista, para confirmar os dados, para verificar a veracidade e também pedir a permissão da publicação do material biográfico. O projeto foi desenvolvido como uma atividade em sala de aula. A educação patrimonial não é uma disciplina. Na verdade, ela é um conteúdo que eu utilizo nas minhas aulas de arte, como uma forma de valorizar o patrimônio da cidade, do município, do estado, do país, da nação. Então normalmente eu inicio a partir da casa. A gente aceita que qualquer pessoa adentre a nossa casa e faça o que quiser? Não. Por quê? Porque a gente gosta, porque a gente zela e porque a gente quer preservar. Durante este projeto, alunos entrevistaram artistas estancianos de 7 categorias: cordel, dança, artesanato, música, repente, escultura e pintura. Bom, o projeto eu achei deveras promissor, muito bacana, muito importante. Eu até a considero como um anjo da guarda, onde se prontificou a destacar a ênfase cultural de cada agente da nossa cidade. E eu tive a felicidade de realmente participar desse projeto, que é um projeto que deveras dá nome aos bois, e identifica as pessoas que fazem a cultura do nosso município. Isso é muito bom e gratificante. É muito importante para nossa divulgação, bem melhor e valorizada a nossa cultura. Eu comecei fazendo tudo, tipos regionais, estátuas diferentes que vinham encomendar, eu fazia. Mas quando fiz a imagem, que o pessoal gostava e começaram a encomendar, só queria imagem, aí eu deixei tudo e fiquei só na arte sacra. E gosto muito de fazer arte sacra. Eu acredito que eu associando a teoria e a prática, o aluno vai assimilar melhor, vai compreender melhor, porque ele vai fazer parte de todo o conjunto, tanto teórico quanto prático, e ele não vai esquecer. Eu acho um privilégio para mim, para os alunos da escola Senador Walter Franco, ter professores assim, que ajudam no desenvolvimento dos alunos e faz com que nossa escola continue sendo uma das melhores do estado. Eu me sinto muito orgulhosa com professoras como ela, que se preocupa com nós, nos levando para fora da escola, para nós conhecermos nossa cultura, para nos ajudar a desenvolver nossa personalidade como cidadãos e nos ajudar a evoluir como pessoas. E o mais significativo para mim é que normalmente diz assim, é público, a gente faz de qualquer jeito. E eu não fiz de qualquer jeito. Eu acredito, tenho certeza, que todo o salário que eu recebi, ele foi com muita honestidade. Então, para mim, é uma grande satisfação. Eu ter cumprido realmente com o meu papel de educadora. Viva a arte, viva a educação pública. Viva a arte estanciana. Depois de uma vida dedicada à educação, a professora Andréia está se aposentando. Com a certeza da missão cumprida e com o coração grande, mas grande de amor e de orgulho por sua profissão de professora. Tchau, pessoal. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação.
Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor.